E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai ver o vídeo, mas vamos falar algo aqui importante, algo que a gente tem que parar para pensar e refletir. Estamos vivendo um dilema hoje, quinta-feira, dia 8. A questão de libera ou não cultos, reuniões religiosas, né? Não importa a religião, não importa a seita, a religião, a denominação, não importa. E tá esse impasse. Eu, na minha humilde opinião, já sei o que vai dar. Entendeu? Já sei qual que é o final dessa história. Mas tem um ponto muito preocupante que nós estamos vendo. Por que será essa briga para liberar culto? Por que será que a maioria dos pastores estão nessa briga para liberar culto? Reuniões. Eu estou falando meio religioso, meio cristão, não é? Eu estou falando meio cristão de Umbanda, que eles consideram cristianismo espírita, Umbanda, outras coisas mais. Não, estou falando meio cristão evangélico. Por que está nesse impasse, essa briga para liberar culto? A Bíblia diz, Jesus disse que tudo bem que está escrito em Salmos, que bom, eu acho que é Salmos, né? Quão bom que os irmãos vivem em união. Salmista diz que alegrei quando disseram vão à casa do Senhor. As escrituras têm isso aí realmente. Mas o que a igreja primitiva fazia lá nos tempos de perseguição? Ou no início, lá, quando Roma imperava? Qual que era a história da igreja primitiva? Eles reuniam-se em casas, na casa um dos outros, eles se encontravam para reunir. Certas ocasiões a igreja reunia nas cavernas. Alguns iam para desertos para se reunirem, porque não podia reunir na cidade. Estava havendo perseguição. É o que está acontecendo hoje, perseguição à igreja. No Brasil está começando a perseguição na igreja cristã, aos evangélicos. Não pensa você que a questão de proibir culto é ligada à fraudemia, não. A fraudemia 19, não. Não tem nada a ver com a fraudemia. Não tem nada a ver com coringa, coringa 19. Não tem nada a ver com isso. Isso é só pretexto. Eles estão já buscando ocasião. Podem ver que todos que estão contra lá no STF, todos lá, que é a maioria que vai votar, só tem um que é a favor, que é o Nunes. O resto, tudo, são comunistas. Os outros 10 que estão votando são todos comunistas. Todos adoradores de Satanás. Não pense vocês que eles vão liberar a igreja, culto religioso. Não vão. Agora, por que existe o desespero de pastores, líderes espirituais para que seja liberado o culto? Será que realmente é por causa das ovelhas? Será que realmente é por causa da comunhão entre irmãos, a comunhão que deve haver, baseado na Bíblia? Será que é por causa disso? Eu estou me baseando no que acontece hoje. Pastorear hoje, ser pastor, ser um presbítero, ser um apóstolo, ser um bispo hoje, é sinônimo de salário. É sinônimo de não querer trabalhar, pessoa não querer trabalhar, querer viver uma vidinha ali dizendo que está pregando o evangelho. Mas são pessoas que tinham empregos e como não ganha bem,
A gente sabe que o salário não é bom, o salário no mundo hoje, no Brasil hoje, não é bom. A gente sabe que hoje no Brasil as pessoas estão abrindo igrejas em cada esquina. Na maioria, não vou generalizar, mas 99,9% dos casos é para os seus líderes se sustentarem. Porque é um dinheiro fácil que entra. Pensa bem, uma igreja aí, uma congregação, uma denominação aí com 500 membros. Vamos pegar baixinho, 500 membros. 500 membros dando aí, vamos pôr R$100 de dízimo. Quanto que não dá isso? Quanto que não dá isso de dízimo por mês? Quanto dá isso por mês esse dinheiro? Vai dar o quê? 500 pessoas a 10, a 100 pessoas a 50, dá 500. 500 pessoas a 100, raciocina quando fala, eu sou péssimo em matemática, mas pensa bem. Agora, vamos pegar denominações que tem 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10, 15, 20, 40 mil, igual na Gagoinha e outros lugares mais. Imagina quanto de dinheiro que não entra. Imagina essa almaiada tudo em altar lá, que não quer trabalhar, não quer saber de ter um servicinho. Apóstolo Paulo, ele falava, se você ler as cartas de Paulo, ele sempre disse, eu poderia ir, irmãos, aí estar com vocês e pedir oferta para manter meu ministério, mas eu não quero ser encargo, eu não quero ser fardo para vocês. Não sou eu que está falando, é Paulo falando. Então, Paulo foi o maior apóstolo da face da terra. Foi um dos maiores pregadores do evangelho depois de Jesus Cristo. E ele nunca aceitava oferta e nem salário para pregar o evangelho. O que ele fazia? Ele trabalhava durante o dia. Ele fazia tendas. Ele trabalhava fazendo tendas e vendendo tendas. Mas ele tinha suas horas lá no sábado para pregar o evangelho, estar com os irmãos nos lugares onde ele teria que ir. Hoje, o motivo pelo qual todos estão querendo que as igrejas não fechem não é tanto para congregar, não. Na questão de pastores, líderes, é porque se eles sabem que se o povo não congregar, o povo não vai dar dízimo, o povo não vai ofertar. O povo hoje só dizima e oferta porque tá lá na congregação, e se eles não forem lá na fila para dar os seus 10% ou a sua oferta, todo mundo vai ficar olhando. É por isso que eles vão. Não é por livre, espontânea vontade, na maioria dos casos. É por pressão e vergonha. Mas no quesito dos líderes, os que ganham salário da igreja, que é bancado pelos fiéis, os membros, é porque sabe que não entrando dízimo e oferta, não entra seus 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 20 salários mínimos. Essa é a realidade da briga pelo qual pastores estão aí defendendo que tem que ter culto. O culto, gente, acontece onde você estiver, na sua casa. O culto acontece na sua casa. O culto acontece numa reunião de família. O culto acontece onde estiver 2 ou 3. Não tem que estar num templo para cultuar a Deus. Ah, se proibir não puder, reúne os irmãos, marque, divida as turmas, vai nas casas, divida as suas turmas e vai na casa um dos outros, confraternizar com eles. Adorar a Deus não tem que ser dentro do chamado templo, não. Porque o templo somos nós, não é dentro de 4 paredes, não. Específico lá na placa denominacional, não. Então, existe a preocupação muito grande dos líderes evangélicos, porque sabem que não tendo frequência de membros, não tem oferta, não tem dízimo, e eles não vão aguentar eles não vão ter onde tirar seus salários, manter seus luxos, porque eu
Estou com 45 anos. Nunca vi na minha vida um pastor que dirige congregação, um presbítero, um bispo. Nunca vi um desses andar de fusquinha. Nunca vi um desses andar com um carro popular, igual todos os membros da igreja. Todos eles andam com carrões, todos eles têm suas big casas e são pessoas que não tinham nada, era pobre. Passou a pastorear a igreja, eles adquiriram bens, eles têm casa que, poxa, você pensa, o cara não trabalha, raciocina comigo. O cara era empregado numa empresa, ganhava um salário normal. Ele passou a pastorear, com 3, 4 anos, ele já está com casa, sítiozinho no interior, ele já está com carrão, ele está com seus filhos tudo em faculdade de primeira, ele vive uma vida de luxo, tem casa financiada, entendeu? Então, tipo assim, é muito estranho, gente, pensa bem, raciocina comigo. Raciocina comigo. E aí, os membros, os seus fiéis, 95% dos seus fiéis andam de ônibus, vai para o culto a pé, não tem, às vezes, nem passagem, porque a crise é grande, não tem passagem. E tem que ir. É muito estranho os líderes cristãos, os líderes religiosos, eles todos não trabalham fisicamente, empregos, eles vivem da igreja, da minha, da sua, da nossa oferta. Eu generalizo toda a igreja que eu falo, é o povo cristão no Brasil. Eles vivem do dinheiro nosso. E eles têm casas e têm carros de 50, 70, 80 mil. Outros vão mais além, tem carro de 150 mil. E os seus fiéis tudo andando a pé. Os seus fiéis batendo em muvuca em ônibus, ainda mais que essa crise de pandemia agora, pegando um ônibus para ir para a igreja, com máscara, que é a muvuca de gente. E quando os fiéis, os membros ali, tem um carrinho ali, é um carrinho ali de... Tem gente que tem carrinho de 4, 5 mil, carrinho antigão. Às vezes o carro está na só misericórdia, só Jesus na causa. Então, gente, é para refletir. A briga hoje para ter culto físico, presença física no chamado templo, não é a questão de preocupar com a salvação, com o bem-estar do fiel, é a última opção na cartilha deles. Porque a primeira é para manter aquele luxo do templo e manter seus salários. Porque a igreja hoje está muito desconexa. A igreja hoje não está mantendo aquilo que tinha que ser mantido. Os irmãos confraternizando com outros, indo saber o que um está passando, o que o outro está passando, que aperto. Então, é o meu recadinho. É essa a mensagem que eu deixo para todos nós hoje. Reflita sobre isso. Me perdoe se você não curtiu. Mas é isso aí. É a minha visão e a visão de muitos. Tchau, tchau. Fique com Deus.